Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa? Agora Marielle Franco quer empurrar pra cima de mim? O país foi, de certa maneira, sacudido com uma notícia veiculada com exclusividade pela TV Globo, inicialmente no Jornal Nacional de terça-feira, dia 29 de outubro. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a registros da portaria do condomínio onde mora um dos suspeitos de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. É o mesmo condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa. O porteiro contou à polícia que, horas antes do crime, o outro suspeito do assassinato entrou no condomínio e disse que iria para a casa de Bolsonaro. Mas os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília nesse dia. Como houve citação ao nome do presidente, a lei obriga que o Supremo Tribunal Federal analise a situação. A partir daí, foi sendo desencadeada uma série de reações por parte do presidente Jair Bolsonaro e de integrantes da família dele. O caso repercutiu também na Arábia Saudita, onde até essa quarta-feira o presidente Bolsonaro participou de uma série de agendas. Aqui no 15 Minutos, nós vamos fazer uma cronologia dos fatos, explicar o que já se sabe, as contradições até agora apresentadas. E para me ajudar, eu chamei aqui o Juliano Pedroso. Ele é editor de República aqui da Gazeta, está acompanhando de perto tudo o que está sendo descoberto em relação ao caso da citação do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Esse processo está em segredo de justiça. Como chega na Globo? Quem vazou para a Globo? Juliano, primeiro, como eu disse, vamos fazer essa cronologia dos fatos, né? Em que condições aconteceu essa citação do nome do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional? Certo, Márcio. Na verdade, essa citação, como revelou a reportagem lá da TV Globo, ocorreu no seguinte sentido, de que o porteiro, prestou um depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelando que, ao entrar no condomínio onde vive o presidente Jair Bolsonaro, o ex-policial militar Elcio Queiroz alegou que iria na casa do presidente. E ele se identificou, passou o número da casa, enfim, todos os dados. Uhum. O porteiro revelou no depoimento dele que, na verdade, o Elcio Queiroz não foi na casa do Bolsonaro. Ele foi na casa de Rony Lessa. Que mora no mesmo condomínio. Que mora no mesmo condomínio e é apontado como o suspeito de ter atirado no carro onde estavam Marielle e o motorista Anderson Gomes. Uhum. Então, essa ida do Elcio Queiroz, que estava dirigindo o carro, teria acontecido antes do assassinato. Ele teria ido no condomínio antes do assassinato da Marielle. Ele teria ido lá no condomínio algumas horas antes do dia do assassinato, no dia 14 de março de 2018. Uhum. Então, essa questão, ele teria usado o nome do presidente Bolsonaro, que mora no mesmo condomínio, para ter acesso ao local, e depois se dirigindo a outra casa que não a do presidente. Que agora pega um porteiro, coitado, eu quero até isentar o porteiro. Eu não tenho certeza que o porteiro não sabe o que assinou. E o porteiro, como você disse no depoimento, ele disse, e é isso que está no centro da reportagem da TV Globo, que ele telefonou para autorizar a entrada desse motorista para a casa do presidente Jair Bolsonaro. E, segundo ele, teria identificado a voz do seu Jair para autorizar a entrada, é isso, né? Exatamente, ele teria ligado para casa de número 58. Como até por isso é bom a gente explicar que está subindo aí uma hashtag em alguns momentos no Twitter, quem estava na casa 58, que é a casa do presidente Bolsonaro. Casa do presidente Bolsonaro. Ele teria, então, ligado para a casa do presidente, o porteiro, e identificado a voz do seu Jair, como ele mencionou. Acontece que a própria reportagem da TV Globo revela que o presidente Bolsonaro, à época ainda deputado federal, estava em Brasília, participou de 2 votações. Marcou a presença lá com o dedo. Marcou presença, gravou vídeos nas redes sociais, no plenário. Uhum. Então, essa contradição ficou bem evidente já. Detalhe, quarta-feira, geralmente, o parlamentar está em Brasília, 17h10. Eu tenho registrado no painel eletrônico da Câmara, presença a 17h41, ou seja, 31 minutos depois da entrada desse cidadão, desse elemento no condomínio, e tenho também 19h36. E tenho também registrado no dia anterior e no dia posterior
as minhas digitais no painel de votação. E é isso importante que a gente diga também, né, Juliano? Até porque isso já consta da reportagem da TV Globo. Em todo momento foi falado que há essa contradição no depoimento, que o presidente Bolsonaro conseguiu comprovar que ele estava em Brasília no dia dos fatos. Exatamente, a própria reportagem já traz na sequência, né? Ela mostra o depoimento, a versão do porteiro, e já traz a explicação de que o presidente não estava em casa e, portanto, a voz do seu Jair não poderia ser o presidente. Pois é. Bom, aqui na nossa cronologia, então, esse é o fato que foi apresentado no Jornal Nacional na reportagem. A partir daí, vem a primeira reação do presidente Jair Bolsonaro, que é como ele costuma fazer várias vezes, inclusive, pela internet, né, Juliano? Exatamente. Já era madrugada desta quarta-feira, né, do dia do fato. Lá na Arábia, o presidente gravou pelas redes sociais, né, fez uma transmissão ao vivo, fazendo uma série de ataques à TV Globo. Patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Não vai colar! Não devo nada a ninguém! Não tinha motivo nenhum para matar quem quer que seja no Rio de Janeiro! E também ao governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel. E digo mais, senhor governador, o Witzel, acabei de dizer aqui na Veja que o senhor teria vazado esse processo que está em segredo de justiça para o Globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. O ataque ao governador se justifica pelo fato de, teoricamente, ou segundo o presidente, ele ter interferido ou vazado as informações à TV Globo. E nessa live, então, que repercutiu muito também, ele estava muito irritado, né? Muito bastante nervoso. Chegou a falar, inclusive, falando em TV Globo, né? Ele chegou a falar da renovação da concessão da TV Globo, que vem para 2022. Disse que não vai perseguir, mas que tem que estar tudo muito enxuto nas palavras dele, Fez uma espécie de uma ameaça, digamos assim, entre aspas, né, sobre a concessão da TV Globo. O que levou até a TV Globo a reagir, né? A Rede Globo a reagir com divulgação de nota oficial, Fez inclusive. Uma nota oficial, né, Márcio? E disse também que faz jornalismo com seriedade. Abre aspas. A Globo não fez patifaria nem canalice. Fez, como sempre, jornalismo com seriedade e responsabilidade. Pois é. Bom, essa foi a reação da Rede Globo. Aí houve essa live, como a gente falou, transmissão, mas o presidente voltou a falar do assunto, não seria diferente, claro, lá na Arábia Saudita, onde cumpria a agenda. Para saber como foi a repercussão na Arábia Saudita de toda essa situação envolvendo a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco do Rio de Janeiro e do motorista Anderson Gomes, nosso contato mais uma vez aqui no 15 Minutos, direto com a Arábia Saudita, com Riad, onde está o editor de República aqui da Gazeta, o André Gonçalves, acompanhou essa agenda do presidente Jair Bolsonaro lá na Arábia Saudita e, claro, André, acompanhou como foi esta bomba que caiu aí com a notícia veiculada pelo Jornal Nacional. Dá para dizer que o presidente Bolsonaro ficou abalado? Pelo menos a live mostrou que ele ficou bastante abalado com tudo isso, hein, André? Pois é, Márcio. O que acho que aconteceu foi uma sucessão de surpresas. O Bolsonaro foi pego de surpresa por essa notícia da Marielle, né? Essa notícia que foi veiculada pelo Jornal Nacional. E depois ele pegou de surpresa os jornalistas que estão aqui acompanhando a viagem internacional, né? Que acabou agora, né? Acabou nesta quarta-feira, uma viagem de 10 dias que ele fez para países da Ásia. O Bolsonaro fez aquela live às 4 da manhã aqui da Arábia Saudita. Ele tinha um evento muito importante no dia seguinte, né? Às 10h30 da manhã, que era participar aqui do chamado Fórum da Voz do Deserto, né? Que é o fórum econômico montado pelo governo da Arábia Saudita. Ele acordou às 4 da manhã para fazer a live, fez a live e foi para o fórum. Ele próprio depois deu uma entrevista antes de entrar no evento, né? Falou, fez o quebra-queixo com os jornalistas na saída do hotel e repetiu muito do que ele falou na live. Nos surpreende a qualquer um, a Polícia Civil, o delegado está fazendo inquérito, ignorar isso, inventar um depoimento, no meu entender, por ordem de determinação do senhor governador Witzel, para tentar me prejudicar. Falou muito mal do Witzel, atacou a Rede Globo. Se defendeu, disse que precisava ter sido ouvido pela Rede Globo para que a reportagem tivesse ido ao ar, e disse que dormiu apenas 1 hora, né? O evento, embora a gente tenha uma certa visão da Arábia Saudita como algo mais retrógrado e tal, era um evento muito grande, muito grandioso. O Bolsonaro estava bastante cansado, ele próprio admitiu, falou que dormiu apenas 1 hora, né, para participar dessa fala dele sobre o futuro do Brasil, e demonstrava muito cansaço.
E ele também, mais uma vez, atacou bastante a reportagem e a própria emissora TV Globo nessa conversa com os jornalistas, né, André? Exatamente, foi assim. O Bolsonaro fez a live, aí ele deu uma entrevista na saída do hotel, logo de manhã cedo ainda. Depois ele fez uma outra fala, ele teve um outro evento aqui na Câmara de Comerciantes da Arábia Saudita, né, um evento que era voltado para empresários sauditas que têm planos de investir no Brasil e para empresários brasileiros que têm planos de investir na Arábia Saudita. Ele foi a esse evento e falou mais uma vez, ele foi em todos os eventos, ele falou e repetiu basicamente o que ele disse na live da madrugada. Atacou a Globo. Na última entrevista ele chegou a falar num tom um pouquinho mais ameno, né, porque ele ameaçou caçar a concessão da Globo em 2022, quando deve haver a concessão. As TVs abertas são TVs públicas, né, dependendo de concessão pública. Ele falou em rever a concessão e tal. Um dos jornalistas chegou a citar esse fato, né, de mexer numa concessão pública de TV como uma medida de presidentes autoritários, né? Chegou a citar o Hugo Chávez, chegou a citar os Kirchner na Argentina, né, que travaram batalhas contra veículos de comunicação. O Bolsonaro não gostou da comparação, falou que aqui não é ditadura. E ele, mais uma vez, ficou aqui irritado. O Brasil, né? Porque aqui na Arábia Saudita, sim, é uma ditadura. É curioso. Sim, isso que eu ia citar, né? Aqui não tem ditadura. Aqui não tem ditadura. Qualquer renovação de concessão tem que cumprir a lei, nada mais além disso. Nunca, em nenhum momento, partiu de mim ameaça qualquer órgão de imprensa do Brasil. Bom, o fato é que o balanço de tudo que você falou é assim, o presidente Bolsonaro sentiu realmente, porque foi algo que pegou, mesmo que tenha sido feita a ressalva, né, na própria reportagem, como eu falava há pouco aqui também com o Juliano Pedroso, editor de República aqui da Gazeta, a reportagem deixou claro que há contradições no depoimento, ele mesmo tem como provar, o presidente Bolsonaro, que estava em Brasília no dia dos fatos. Mesmo assim, dá para dizer que o presidente sentiu ser alvo aí nesse momento dessa reportagem da TV, né? Deu para sentir que se esperava um desfecho tranquilo da viagem, foram 10 dias de viagem, né? Era algo muito importante para o Bolsonaro. Ele foi muito bem recepcionado aqui na Arábia Saudita, conseguiu emplacar aí 10 bilhões de dólares, né, que vão ser aplicados do Fundo Soberano da Arábia Saudita em investimentos no Brasil. E aí houve essa notícia, como ele mesmo falou, ele não dormiu apenas uma hora, e que deixou a volta dele um pouquinho ainda mais complicada ao Brasil, né, Márcio? Pois é. André Gonçalves, direto de Riad, na Arábia Saudita. Obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até mais. Bom, e eu retomo agora a conversa com o editor de República aqui da Gazeta, o Juliano Pedroso. A gente está fazendo essa cronologia dos fatos envolvendo toda a citação do nome do presidente Jair Bolsonaro na investigação do assassinato da Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. E o Juliano vai falar agora sobre mais um trecho, uma novidade trazida na entrevista dada na Arábia Saudita pelo presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a relação com o governador Wilson Witzel, que ele, Bolsonaro, diz que há no vazamento das informações. O Bolsonaro disse que no início do mês eles estavam lá num clube naval no Rio de Janeiro e por um acaso o governador falou ao presidente Bolsonaro que o nome dele aparecia num processo e também que o porteiro teria dito sobre ele. Dia 9 agora, desse mês de outubro, esse mês 9 de outubro, às 21 horas eu estava no clube naval do Rio de Janeiro quando chegou o governador Witzel. E me viu lá, foi uma surpresa eu estar lá, né? E pra mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira. Ele chegou perto de mim e falou o seguinte: o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? O processo, que processo? O processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo que estava em segredo de justiça. Mas ele comentou com o senhor? Comentou comigo, estava em segredo de justiça. Então, no meu entendimento, o senhor Witzel estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador do Rio de Janeiro depois reagiu de novo a essa declaração. Diz que o Bolsonaro não estava no estado normal dele. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu lamento que o presidente tenha, no momento talvez de descontrole emocional, no momento em que ele está numa viagem, não está
talvez no seu estado normal, tenha feito acusações contra a minha atividade como governador. Pois é. Bom, aí teve a reação do governador Witzel, que a gente ouviu aí há pouco também, e quem também se pronunciou, e aí trazendo um outro elemento, pelo menos de acordo com o que ele postou lá nas redes sociais, foi o filho do presidente Jair Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Em relação a que ele apresenta esse vídeo e qual a tese que ele coloca como defesa aí nessa publicação, hein, Juliano? Foi bem interessante a questão do Carlos, que ele foi até as redes sociais, abriu o registro das ligações que a portaria do condomínio faz para as pessoas que estão entrando no local. Teve acesso a isso, né? Primeiro isso. Teve um acesso, né? Ele é morador também, Ele mora no mesmo condomínio, é bom que se diga, né? Exatamente. Ele mora no mesmo condomínio que o presidente Bolsonaro, Mas teve acesso às ligações da portaria para todos os moradores naquele dia 14 de março. Para todos. De 2018. E ele fez questão de mostrar, né, a questão do horário e também mostrou os áudios. Ele abriu as gravações que estavam lá, mostrou a declaração, a gravação que seria para a casa do Bolsonaro, que não existe na versão do filho do presidente, e mostrou uma que seria, na verdade, para a casa do Rony Lessa. Então, que é o acusado de ter matado a Marielle. Que é o acusado. Então ele desmentiu, na verdade, a versão do depoimento do porteiro, de que teria sido feita uma ligação no dia do crime, né, contra a Marielle e contra o Anderson Gomes. Tudo bem? Então está tudo esclarecido aqui que os horários não batem com a revelação feita pelo Jornal Nacional às 17h13, com a entrada na casa 65, onde eu pediria novamente para a gente ouvir esse áudio aí. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá ok. Pois é, isso foi o que apresentou o vereador do Rio e filho do presidente, o Carlos Bolsonaro. Olha, sobre essa alegação do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, de que a planilha de ligações lá da portaria do condomínio onde eles vivem na Barra da Tijuca não apontaria esta ligação para a casa do presidente Jair Bolsonaro, na tarde desta quarta-feira, o Ministério Público concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e disse que o porteiro deu uma informação falsa ao citar Bolsonaro no caso Marielle. De acordo com as informações da promotora Simone Sibilio, do Ministério Público do Rio de Janeiro, o porteiro que cita Jair Bolsonaro no depoimento teria mentido neste depoimento que ele prestou à Polícia Civil. De acordo com a promotora, o MP teve acesso à planilha da portaria do condomínio e as gravações do interfone comprovam que o porteiro interfonou para a casa 65, ou seja, a casa de Rony Lessa, que é apontado como assassino ou suspeito de assassinar Marielle Franco, e ele se encontrou então com o motorista Elcio Queiroz, que estava entrando no condomínio. A ligação não teria sido feita à casa de Bolsonaro, e sim à casa de Rony Lessa. Vamos acompanhar os próximos capítulos. E agora a gente retoma a conversa com o Juliano Pedroso. Teve ainda outra reação que é importante a gente comentar aqui, Juliano, que é a do ministro da Justiça, né? O ex-juiz Sérgio Moro. Ele foi citado, inclusive, na verdade ele não, a Polícia Federal foi citada pelo presidente Bolsonaro como talvez fosse colocada para também interrogar aí esse porteiro do condomínio. E aí o ministro Sérgio Moro parece que atuou nesse sentido também. Exatamente, o Bolsonaro, meio às declarações que ele fez, né, tanto nas redes sociais quanto na Arábia, ele já tinha dito que pediria ao ministro Sérgio Moro, né, para que a Polícia Federal ouvisse o depoimento novamente do porteiro. Mais tarde, né, o Moro ele pediu para que a Procuradoria-Geral da República, para que o procurador Augusto Aras passasse a investigar essa questão, né, envolvendo o nome do Bolsonaro e o Ministério Público Federal, por consequência, né, junto com a Polícia Federal, que tomasse um novo depoimento. Conversei agora há pouco com o Ministério da Justiça, nós vamos tomar as providências, logicamente passando pela Procuradoria-Geral da República, para que sejam investigadas essas pessoas que fizeram com que, em depoimentos, constassem afirmações que apenas atrapalhavam o processo e visavam incriminar o atual presidente da República. Também é importante lembrar, Márcio, que essa questão, por citar o presidente Bolsonaro, pode
né, acabar lá no Supremo Tribunal Federal. Sim, pela situação de quem tem o foro privilegiado, no caso do presidente. Com né? certeza. E isso vai então, ou pode ir até o Supremo, a investigação do caso da morte da Marielle. Exatamente. Bom, o mundo político também ainda está começando a repercussão, né? Deputados oposicionistas já se encontraram, tem entrevista coletiva de deputados do PSOL, que era o partido da Marielle Franco, e com certeza ainda vai vir muita água por baixo dessa ponte, né, Juliano? Com certeza. Vamos acompanhar então e todos os detalhes também na cobertura da Gazeta do Povo. Juliano Pedroso, editor de República, aqui da Gazeta do Povo, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até mais. E esse foi mais um 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!